Boa tarde, meu nome é Luísa Rafaela Live Schmidt, eu sou a primeira prenda juvenil da 22ª Região Tradicionalista. O meu tema é o folclore da mulher gaúcha, que aborda uma vasta história de vida com muito trabalho de fundamental importância na nossa formação histórica, social e cultural. A mulher, além de cuidar da casa, dos filhos, elas trabalham na lavoura, algumas ainda trabalham em serviços fora de casa e nosso estado é formado por um folclore muito rico e cada mulher traz consigo as suas etnias que herdaram dos seus pais. Para o meu trabalho regional no ano passado, eu falei sobre a vida da mulher referente depois do casamento, como era a situação. Isso me causou uma curiosidade muito grande para o tema desse ano, que eu estou falando sobre a vida da mulher referente ao nascimento dos filhos. O fato de ser ou não ser mãe, essa pergunta tão marcante na vida das mulheres. Eu entrevistei para o meu concurso 15 mulheres de 15 a 88 anos de idade, todas dos municípios que compõem a 22ª Região Tradicionalista, e elas me contaram sobre esse período que foi tão marcante na vida delas. Entre elas tinha mulheres que os filhos morreram antes de nascer ou até mesmo depois, mulheres que adotaram crianças, que são casadas com o pai da criança ou até mesmo então com o padrasto, ou que vivem sozinhas, sem a ajuda dos pais ou até mesmo com a ajuda dos seus próprios pais. Aqui, as entrevistas que mais me chamaram a atenção foi da Carolina, que tem 15 anos de idade hoje em dia, e ela tem um filho de 2 meses. Ela me contou que antes do filho dela nascer, quando ela descobriu que estava grávida, ela se arrependeu muito. Ela não queria ter o filho, ela chorou muito, eu vi ela chorando. Mas que depois que ela nasceu, que a criança nasceu, ela sentiu um amor tão grande por aquele filho, e ela sentiu a maternidade com ela, e hoje não se arrepende, se sente uma mãe completa. E comparando com essa história, eu conto a da minha avó, a senhora Helena, que também teve filhos aos 16 anos de idade, e a família não aceitou. Ela não podia sentar na mesa junto com os pais dela, porque eles diziam que ela tinha desonrado a família, que ela não era merecedora daquilo, ela não podia conviver com a família. E ela sofreu muito nas mãos dos pais. Eu trouxe aqui uma roupa do meu batizado, que a minha avó guardou e me mostrou, me entregou. Aqui eu tenho roupas referente ao varal, que antigamente as mulheres elas simplesmente iam lá, soltavam no varal para estender a roupa. Uma história que me chamou muito a atenção foi da senhora Marlene, que ela me contou que isso aqui era o absorvente que eles usavam antigamente, que as mulheres usavam. Elas usavam todos os meses, depois lavavam e penduravam para secar. E uma vez chegou um vizinho dela e deu os parabéns para ela, e ela não entendeu o porquê, e foi perguntar para ele. E ele disse que ela estava grávida, mas como assim, se ela não sabia, não tinha visto nada? E ele falou que naquele mês ela não tinha pendurado o absorvente dela para secar. E daí, como essa gravidez dela foi ela não gostou da gravidez, foi bem difícil, ela não queria mais ter filhos. Então ela engravidou sem querer de novo, e quando ela estava e no 3º mês da gravidez dela que as pessoas descobriram. Não descobriram antes porque ela pegou mercúrio e manchava o absorvente e pendurava durante os 3 meses no varal para ninguém descobrir que ela estava grávida. Essa mesma mulher me contou que o marido dela trabalhava na lavoura e, como era longe da casa, ela precisava avisar ele quando o filho fosse nascer. Então eles combinaram que ela iria pegar um martelo e uma pá, ela iria bater e assim ele escutaria e ia vir ajudar ela. Aqui eu tenho algumas fotos e também no meu trabalho eu procurei saber sobre as crendices que cercavam elas. E as que mais eu escutei foi que as mulheres me contaram, que eu achei bem curioso, que elas botavam um pintinho, o animal, piar na boca da criança para ela desenvolver bem a fala. Outra coisa que eu achei que é mais comum, a minha mãe também fazia, que era pegar um fio da roupa da criança, molhar com a saliva e botar na testa para passar o soluço. E claro, tem os chás e os benzimentos que estão sempre presentes. O fato de ser mãe não deveria ser algo imposto pela sociedade, porque muitas vezes é. A gente acredita, a gente não, mas a sociedade tem a história de que
casa, depois, quando mais velha, depois tem o filho, o primeiro filho, e quando tem o primeiro filho a sociedade já pergunta, e o segundo? E é sempre nesta ordem. E não é assim que acontece, as mulheres não têm filhos nesta ordem, nem todas elas querem ter filhos. Durante a minha entrevista, das minhas entrevistas, eu conversei com uma mulher que ela tem um filho deficiente, o que me causou também, fiquei muito feliz com a entrevista, porque ela trata aquele filho com tanto amor, normal de uma mãe, né? Mas ela queria tanto ter aquele filho e a deficiência dele não mudou em nada. E ela criou o filho dela sozinha, porque o marido dela, o namorado que ela tinha na época, perguntou para ela se o filho realmente era dele. E naquele momento ela me disse que ela virou as costas para ele e não quis mais saber. E a sociedade, ela tem muito essa história de ter um padrão. E com as minhas entrevistas eu percebi que não existe padrão, que cada mulher luta e ganha força, o comum delas é a força que elas têm e precisam achar em algum momento da vida para passar por essas dificuldades. Eu fiquei muito feliz durante as minhas entrevistas porque as mulheres me mostraram felicidade em relembrar de momentos tão importantes da vida delas. E algumas delas até choraram durante as entrevistas e eu fiquei mais feliz ainda por saber que eu também, assim como todas as mulheres gaúchas, ainda ia herdar essas características. A mulher, ela atualmente se torna cada vez mais independente. As mulheres que ficavam em casa ficavam responsáveis pela a parte dos documentos da família, enquanto os homens iam para a guerra. As mulheres que acompanhavam os homens na guerra era conhecida como vivandeira ou china de soldado, e ela também cuidava deles quando eles estavam feridos. As mulheres que não são independentes, ela vem de uma trajetória que inclui o homem e, por consequência, a própria família e a comunidade. A mulher que depende do marido, ela normalmente casa cedo, como antigamente, a maioria das mulheres casavam mais cedo do que hoje em dia, arrumam um lugar para morar, e essa é uma das preocupações da família. Eu vi durante as minhas entrevistas que as mulheres tinham sim essa preocupação em saber se... As mulheres não, a família tinha preocupação em saber se a filha ia ter um lugar para morar, se a filha ia ter um futuro bom por causa do marido. E hoje em dia a gente vê que a mulher luta cada dia mais, alcançando o seu papel, o seu lugar na sociedade, e conseguem sim. Tanto que as mulheres já alcançam todos os cargos sociais hoje em dia. A princípio era isso, se os senhores tiverem alguma pergunta.